aquietar o meu corpo, aquietar o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, para cultuarmos a Deus em espírito e em verdade. Você sabe que em verdade é através da palavra, né? A palavra é a verdade, através de Jesus. E em espírito é porque é o nosso espírito que se comunica com o Espírito Santo do Senhor. O próprio Senhor é espírito, né? Deus Todo-Poderoso, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por este dia, porque o Senhor nos dá a dádiva de mais um dia. Grato nós somos. Glórias a Ti, Senhor. Rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua salvação, pelo Teu perdão, porque o Senhor é o único Deus que liberta, que transforma, que restaura, que recupera, que sara. O Senhor é o único, não há outro que faça isso, até porque os outros são falsos deuses, né? Nós agradecemos, glorificamos, adoramos o Senhor na beleza, na majestade da Tua santidade. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Estamos aqui juntos como igreja para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar. Afasta de nós, Senhor, a mentira e todas as consequências que ela traz e todas as artimanhas que a mentira tem para nos enganar. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, no santíssimo nome do Cristo Jesus, é que eu oro por mim e por todos os meus irmãos e irmãs. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje, neste culto, nós vamos falar sobre pessoas difíceis. Quem é que não convive com pessoas difíceis? Ou quem que convive com você, sendo você, quem sabe, assim como eu, uma pessoa difícil. Difícil de convivência, difícil de agradar. Tem pessoas que a gente não consegue agradar. Você já observou? Eu, há um bom tempo, parei de querer agradar. Eu sempre fui assim, agradar tal pessoa, né? Aí eu fui chegando à conclusão que não adianta. Por mais que a gente faça, a gente não agrada. E aí a gente se entristece, acaba muitas vezes criando uma inimizade. Então eu não quero desagradar ninguém, claro. Não faço coisas para que as pessoas se irritem comigo, pelo menos propositadamente não. Mas agradar assim eu já não tenho mais essa preocupação não. Né? Então a gente vai falar um pouco, eu como analista, né, também, trazer um pouquinho da Bíblia
porque o meu trabalho como analista é noutético, né? Então eu sempre uso a Bíblia e trazer o que a Bíblia fala desse negócio de convivência e como são as pessoas difíceis, né? Então tem três tópicos aqui de pessoas difíceis, que claro que existem outros, mas são assim os três principais. E a gente vai aprender hoje, através da Bíblia, como é mais fácil para a gente cuidar, viver junto, ou, vez por outra, a gente tem que se relacionar, né? Quantas vezes a gente chega num lugar para comprar, a pessoa está e aí maltrata ou não trata bem, né? Enfim, a gente conviver, a gente se relacionar é uma arte. É difícil. Relacionamento, seja em casa, qualquer lugar, no trabalho, na igreja, na denominação, exige tato, muito tato, experiência e muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes de muitos modos. Inclusive, as pessoas são diferentes na forma como elas gostam de ser tratadas. Eu conheço, só para você entender, algumas pessoas que, se você tratar bem, elas acham que você é bobinho. Ah, esse daí eu vou fazer o que eu quero. Tá vendo? Fica aí me paparicando. Tem gente que gosta de ser tratada duramente. Tem pessoas que só andam se você empurrar. E nós temos que ver isso, porque a vida é isso daí. Viver é isso daí. É ir descobrindo essas coisas e como a Bíblia diz para nós, né? A Bíblia toda diz o quê? Que a gente precisa amar o próximo. Então nós temos que ir descobrindo isso na vida e colocando em prática. Aquela pessoa só anda no tranco. Então nós temos que dar uns trancos nela, porque isso é pro bem dela. Ah, aquele outro lá gosta, olha, se não falar assim com ele, ele não faz. Ora, então vamos falar. Porque isto é a arte de viver. Tem gente que gosta de uma bajulação. Eu não gosto. Eu não gosto de ser bajulado, não. Até me incomoda. Mas tem gente que gosta. Né? Faz bem para o ego daquela pessoa ser bajulado, paparicado. Né? Ontem eu estava... tem umas coisas... Eu estava vendo que existe um dicionário de como você xingar as pessoas de uma maneira erudita. Você sabia disso? Existe um dicionário de xingamento, de ofensa, mas de uma maneira chique, de uma maneira erudita, sem falar palavrão. E eu estava lendo que
Um dos lugares aqui no Brasil onde se xinga, se ofende mais as pessoas sem usar um palavrão sequer, é no Supremo Tribunal Federal. E tinha até um diálogo entre dois ministros, ofensas terríveis, mas não falou um palavrãozinho. Né? Então veja você, essas coisas todas a gente tem que aprender, tem que saber. Né? Então tem gente que gosta de bajulação, outro gosta, outro recebe a bajulação com desconfiança. Opa, esse sujeito aí está querendo alguma coisa, porque está me bajulando muito, entendeu? Então a gente tem que saber tratar as pessoas. Por que às vezes a gente se dá mal? Porque a gente não se preocupa com isso. A grande maioria de nós não se preocupa com isso. E existem formas que são assim universais para tratar alguém. Essa daí a gente aprende em casa, desde pequeno, né? Por exemplo, tratar todo mundo com educação, isso é uma forma universal, com respeito, com cordialidade. Mas em alguns casos, em alguns ambientes, isto não basta. Aí são necessárias algumas doses a mais de paciência, de tolerância, de resignação. É o caso, por exemplo, de marido e mulher, mulher e marido. Tem mulher e tem marido que gosta de ser tratado de um determinado jeito. E o marido não trata a mulher assim e a mulher não trata o homem assim. Aí vive dando faísca. Né? Da faísca. No ramo da terapia, da psicoterapia, né, para ser mais específico, a gente chama esse tipo de acontecimento de porco-espinho. Né? Porque o porco-espinho que você vai pegar nele solta aqueles espinhos, né? Pelos, que na verdade são espinhos. Né? Alguém também gosta de chamar esse tipo de relação, que sempre dá faísca, relação com gente tóxica. É mais bonito, né? Mas o efeito é o mesmo. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, muito pouquinho, e usar a Bíblia para falar disso. E a gente precisa, porque na casa da gente tem problema às vezes, nesse aspecto. E aonde as pessoas não se dão bem, a felicidade nunca é plena. Nem aqueles momentos de felicidade, eles são plenos. São sempre cortados, seccionados, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender no outro, e se for o caso na gente também, porque pode ser que a gente tenha esse tipo de característica de pessoa difícil. Você vai ver, se você tem, você vai falar, eu sou assim. Mas seja sincero, sincera com você. Eu sou assim, eu preciso dar um jeito nisso. Pessoa invejosa e ciumenta. Está cheio de gente assim.
A inveja é um sentimento que destrói. E a inveja, ela destrói o invejoso, não a outra pessoa. O destruído é o invejoso, porque ele está sempre sofrendo com a felicidade do outro, com o sucesso do outro. E muitas vezes é o ciúme que causa a inveja. Ciúme é obra da carne. Está lá em Gálatas 5. Não adianta as denominações falarem que a inveja destrói. Olha, estou vendo aqui que tem uma pessoa invejosa. O problema é dela, é ela que é destruída. É ela que se autodestrói. Mas nós precisamos saber tratar com essa gente. Não adianta você... Às vezes a gente quer contar alguma coisa, né, que a gente fez ou que está querendo fazer. Se você for falar isso para uma pessoa invejosa, ela já vai começar a ter raiva de você. Já vai ficar, ele vai fazer isso, olha lá. Ah, não sei o quê. Não conta para essa pessoa. Não provoque a inveja. Por exemplo, hoje tem não sei se ainda tem, mas há uns meses atrás tinha, né? Esse negócio de ostentação. Isso é uma bobagem, né? Isso é pecado, inclusive. E a maioria que ostenta é tudo joia falsa, né? Sujeitando aquele monte de cordão. Tem aqueles que têm verdadeiramente a joia real, em ouro, não sei, mas a maioria não. A maioria é tudo falso, põe aquilo para dizer para o outro que tem. A gente vai ter as coisas, eu sinceramente não tenho nada que eu tenha. Eu tenho tão pouco também, mas não estou reclamando, estou só dizendo que eu tenho um pouco. Tenho para mostrar para alguém, eu tenho porque eu gosto. Eu tenho para mim, não tenho para os outros. Eu estava lendo um artigo há uns 3 meses atrás, e é curioso, esse artigo me mexeu com a minha cabeça. E eu vou falar, talvez mexa com a sua. Você vai, por exemplo, só um exemplo, não estamos falando aqui de inveja, nem de ciúme. Então nós estamos falando de algo relacionado, mas não diretamente. Quando você vai comprar um carro zero, você vai lá na agência e você fala, vou comprar um carro zero. Você compra a cor que você gosta ou você compra a cor que alguém falou para você que o dia que você for vender é fácil de vender? Que cor que você compra? Aquela que vai ser mais fácil para você vender ou a cor que você gosta? Eu acho que eu não sei. A maioria vai dizer, eu compro a cor que é fácil de vender, porque daqui a um tempo talvez eu queira vender. Já pensou, tem uma cor que ninguém quer? Vai desvalorizar o carro. Então, tá vendo? O artigo era exatamente isso, que o brasileiro não compra carro para ele. Ele compra carro para os outros. Ele compra o carro para quem ele vai vender daqui a um tempo. Não tem que comprar carro para os outros. Eu tenho que comprar para mim. Que cor que eu gosto? Amarelo? Ótimo, vou comprar um carro amarelo. Ah, mas na hora de você vender, vai dar um problema. Mas eu não compro carro para vender. Né? Nem carro eu compro. Mas eu compro para eu usar, não para vender. E este era o contexto do artigo, que o brasileiro não é feliz nesse aspecto, porque ele não compra o que ele acha bonito, ele compra o que vai ser bom para ele vender depois.
Isso faz parte desse contexto de inveja, ciúme. A pessoa que tem inveja, ela quer ter mais do que você. E a pessoa que é ciumenta, ela quer ter primazia sobre você. E ela quer ser a primeira. Primeira pessoa é ela, depois os outros. E o invejoso, ou a invejosa, eu não estou falando invejoso me referindo aos dois sexos existentes na criação, né? Homem e mulher, macho e fêmea, tá? Eu vou usar o masculino porque é comum na nossa língua, não tanto comum mais, mas é comum. O invejoso, ele quer destruir o que o outro tem, porque ele não pode ter. Então ele cria um mundo dele e envolve, porque o mundo precisa de pessoas, então ele envolve pessoas nesta criação dele. E eu quero convidar você, preciso ir mais rápido aqui, Romanos capítulo 13, versículo 13. Vamos ler? Vamos ler. Claro que existem outras passagens, viu, irmãos e irmãs, em que eu sempre escolho uma. Senão fica um monte de passagem, ninguém consegue nem acompanhar. Olha o que a Bíblia fala sobre inveja e ciúme. Em Romanos 13, 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Por que como em pleno dia? Porque à noite, é claro que hoje as noites são muito mais iluminadas do que eram na época em que esse texto foi escrito. As noites eram verdadeiramente escuras, né? Então as coisas eram feitas na calada da noite, aquele papo, né? Então, a Bíblia está dizendo para a gente andar de maneira digna, como em pleno dia, como se todo mundo estivesse vendo. À noite era mais difícil de se ver, de se reconhecer, por causa disso que diz, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Eu não sei se você tem ciúme da sua esposa, ciúme do seu marido, eu não sei. A inveja e ciúme é pecado, porque é o oposto ao amor. A Bíblia está cheia de exemplo de inveja, de ciúme, de morte por causa de inveja, né? E essas pessoas que são invejosas e ciumentas, a gente precisa detectar. Não é não olhar mais, não é isso. É ter um tratamento para com essas pessoas. São pessoas tóxicas, são pessoas porco-espinho. Elas podem fazer coisas terríveis, elas podem oprimir, injuriar, elas podem até planejar o mal, elas podem cometer assassinatos. Leia aí Mateus 27, 18. Por causa disso que a Bíblia nos adverte a não sermos invejosos ou ciumentos. E nem a ter inveja dos ímpios, que aparentemente podem prosperar. Segundo tipo de pessoa difícil da gente tratar é a pessoa opressiva, agressiva. O mundo está agressivo. O mundo é agressivo. E o agressor e o opressor,
ele tem uma maneira de pensar equivocada acerca do poder que ele pode exercer, porque ele é agressivo ou porque ele é opressor. Ele acaba pegando essa agressividade dele, ou essa maneira de oprimir dele, né? Ele pega isso e transforma em meio de vida. Tem gente que impõe castigo físico até hoje. Não é uma mãe impondo, aliás, isso hoje é proibido, né? Estava mexendo com umas coisas aqui hoje. Quando o cristão pode desobedecer à lei civil ou civil, né? Quando a lei hoje diz que você não pode dar uma chinelada numa criança. Até parte da psicologia dizia, grande parte, se não a maioria, diz que não pode. E o opressor faz isso, o opressor, o autoritário. Muitas vezes ele usa da condição física dele, ou ele usa da função superior dele para impor a sua vontade sobre os outros. Nós temos que entender isso, ver isso, captar isso. Ontem a gente estava falando sobre discernimento. Isso tudo passa pelo discernimento. A gente vê quando a pessoa é invejosa, ciumenta. Nós temos que discernir quando a pessoa é opressora, é agressora. Nós temos que entender isso. Não entender e aceitar, mas entender e ter com essa pessoa um tratamento diferente. Às vezes nós não sabemos. Às vezes o sujeito ou a mulher foi criada com isso. A criação dela foi assim. Machismo, patriarcalismo, sei lá. E isso gera hostilidade. Agressões, não estou falando de correção, estou falando de agressão a crianças, a pessoas indefesas. Toda hora a gente vê aí sujeito jovem agredindo uma pessoa idosa, está toda hora isso. Ela pega uma pessoa de 70 anos, vai lá, derruba, chuta, bate. Mas isso é uma covardia. Isto é uma pessoa difícil, opressora, agressiva. Bater numa pessoa de 70 anos é muito mais fácil, né, do que bater num de 30. Então nós temos que identificar isso nas pessoas. De repente a gente tem um parente que é assim, um filho, uma filha, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. Nós temos que identificar isso. A gente não pode ser, sabe, omisso às coisas. E a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela traz exemplo de tudo, sabe? A Bíblia não esconde nada de ninguém. E isso aqui em Atos, se você puder abrir aí e acompanhar, Atos capítulo 26, versículos do 9 ao 11, está falando de Paulo. Não está escondendo o que Paulo... A Bíblia não esconde o que ninguém fez, né? Olha o que está dizendo, o que Paulo fazia quando ele era Saulo, antes da conversão dele.
Ele, olha aqui, Atos 26, do 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia, olha só, olha o que ele diz. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Olha Paulo falando que ele era, antes da conversão, alguém que fazia tudo aquilo achando que estava fazendo certo, correto. Olha o que ele fazia, está aí na sua Bíblia também, você já tinha lido isso. Atos 26. E é curioso, né? Se você abrir, por exemplo, no Salmo 72, verso 4, e no Salmo 119, verso 121, o que você vai ler? Você vai ler que o salmista pedia a Deus para que Deus livrasse ele e a família dele de gente que agia dessa maneira, de gente dessa laia. E Paulo fez isso durante muito tempo. Então a gente já falou de pessoa invejosa, ciumenta, pessoa opressora e agressiva, que você precisa tomar cuidado, mas precisa identificar, precisa ter discernimento. Isso é discernimento. Você ouve a pessoa falando, o jeito, o que ela conta, você já começa não é fantasiar, é criar uma posição de como ela é. Hoje, Paulo está contando do que ele fazia. Tem gente que continua fazendo. E a terceira pessoa difícil da gente conviver são pessoas fofoqueiras, murmuradoras, mexeriqueiras. Né? A Bíblia é muito interessante, né? Porque se você for lá no hebraico, do jeito que isso foi escrito, não está escrito lá mexeriqueiro, fofoqueiro, até porque não existem esses termos no hebraico. Né? Está descrevendo lá o termo Hagã, no hebraico, está descrevendo, está falando, melhor, do jeito que uma pomba fica arrulhando. Você sabe aquele som que a pomba faz, né? Então, o escritor de Números 17:5, Deuteronômio 1:27, ele descreve com este termo a pessoa que fica o tempo todo fazendo como se fosse aquele som que a pomba faz. É a pessoa mexeriqueira. É a pessoa que fala mal de todo mundo. Todo mundo é ruim, só ela é boa. E a murmuração, vamos correr, ela pode ser sutil e pode ser assim como o arrulhar da pomba, que parece inofensivo. Mas a constância daquilo é perigoso.
é ameaçador, né? Então é repressivo. É como se fosse uma metáfora, cada língua tem a sua característica, né? A pessoa que é murmuradora e mexeriqueira, fofoqueira, né, como a gente fala, são pessoas que jogam um contra o outro contra um, joga todo mundo contra todo mundo, provocam rebeliões, reuniões para falar mal dos outros. Essas pessoas são tóxicas. Por que elas são tóxicas? Tóxico porque espalha veneno. Espalha veneno pela língua. São mentirosas pela língua. Estão sempre querendo ferir alguém. Sempre espalham desconfiança. Bisbilhotando a vida dos outros. Hoje isso é profissão. É profissão. Esses fofoqueiros aí da televisão, apesar que estão acabando também, né? Mas isso virou profissão. Vivem falando mal, vivem contando da vida dos outros. Tem gente que não faz, mas gosta de acompanhar isso. Revelam segredos. São as pessoas murmuradoras, mexeriqueiras. O prazer dessas pessoas, e nos dias de hoje até o ganha-pão dessas pessoas, é revelar aquilo que lhe foi transmitido muitas vezes em secreto. Insinuam coisas maliciosas a respeito do caráter, das palavras e atos de outras pessoas. Você vê que a Bíblia fala, né, para a gente não andar com pessoas que ficam arrulhando como pombas. São os mexeriqueiros, né? Na tradução já vem. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. 2 Coríntios 12, 20. Paulo também. Paulo já vai mais longe. Né? Paulo já repreende as mulheres mexeriqueiras na igreja. Mas não são só mulheres, não, hein? Tem homem que é mexeriqueiro também. Vê uma coisa, vai contar para o outro. Senta um do lado do outro e fica falando, não concordando. Por que não levanta, não concorda com o pastor? Levanta a mão, pede licença e questiona. Se intrometem na vida particular. Ficam com essa historinha de hoje nós vamos visitar não sei quem, amanhã não sei quem, e está cada dia na casa de um. Está cheio de gente assim. E fica pegando as coisas desta casa, levando para aquela casa, daquela casa para outra casa, pegando e levando, quer dizer, contando, vendo o que acontece para encontrar, pois espalham mentiras, intrigas, dúvidas. Então eu quero, para a gente encerrar, convidar você a abrir a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Vamos ler aqui. 2 Timóteo 2,17. Isso aqui não é só para a gente saber dos outros, é para a gente saber da gente também. Será que eu ando fazendo essas coisas? Para a gente fazer uma análise. Porque se a gente não consegue discernir a nós próprios, como é que nós vamos discernir o outro?
2 Timóteo 2,17. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Perdão. Salmo 101, verso 5. Eu puxei uma relação com 2 Timóteo 2,17. Tá? Então a gente precisa saber essas coisas e tratar, entender e saber como que nós vamos conviver com essas pessoas. É difícil. É difícil conviver com uma pessoa mentirosa, dificílimo, invejosa, ciumenta, opressora, agressiva, murmuradora, mexeriqueira. Difícil, fofoqueira. Difícil, pessoa que mente, como é difícil. Às vezes a pessoa fala a verdade e a gente não acredita, porque mente tanto que você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas nós precisamos conviver com essas pessoas. As pessoas estão no mundo, precisam ouvir o Evangelho. Às vezes a Bíblia é dura, diz não andar com essa pessoa é ter convivência, é caminhar junto. É isso que a Bíblia às vezes diz, não faça isso, porque você vai estar envolvido. Mas levar a verdade nós precisamos, não podemos nos furtar disso, não. E que Deus nos dê graça e discernimento sobre este assunto também. Pai querido, todo-poderoso, eu quero glorificar o Senhor, exaltar, engrandecer o Senhor, agradecer profundamente por tudo que foi dito aqui hoje. Continua, Senhor, nos instruindo. Os dias estão muito resumidos, coisas terríveis estão por acontecer, coisas horríveis vão acontecer neste mundo, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui 50 anos, 100 anos, eu não sei. Mas as coisas terríveis vão acontecer neste mundo. E que a gente esteja preparado, e que a gente vá se preparando com o discernimento que o Senhor vai nos dando. Continua, Senhor, falando conosco e nos instruindo de como agir especificamente com as pessoas difíceis. E se somos parte dessas pessoas difíceis, que venhamos a nos corrigir. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.